Olá, meus irmãos e amigos, a paz do Senhor. Mais uma semana chegando aqui com o programa Palavras da Verdade, agradecendo sua companhia semanalmente conosco aqui. Jesus orando pelos seus discípulos no Evangelho de João 17, versículo 17, está escrito: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Esse programa tem como objetivo o estudo das Escrituras Sagradas, a palavra de Deus, que é a verdade. Por isso o nome Palavras da Verdade. Nós hoje estaremos dando o encerramento à série de estudos que nós fizemos aí já em 12 programas, hoje no 13º, para encerrar a série a respeito do tema geral Em Defesa da Fé Cristã, um tema que está sendo abordado na Escola Bíblica Dominical no primeiro trimestre do ano de 2025. Agradecemos você que toda semana está conosco. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus Cristo. Convidamos você para ficar conosco. Conosco aqui, presbítero e professor Jair Cardoso, que neste momento traz a sua saudação. Paz do Senhor, irmão Jair. Paz do Senhor, irmão Alex. Paz do Senhor, nossos irmãos. Mais uma oportunidade que Deus nos concede de nós estarmos nesse programa, encerrando uma lição aí da Escola Bíblica desse trimestre, que foi muito valoroso para nossas vidas, e esperamos que Deus tenha falado, e Ele falou grandemente ao nosso coração e também à tua vida. Seja bem-vindo ao nosso programa mais uma vez, fique conosco e você vai ser abençoado. Muito bem, meus irmãos, você está nos acompanhando aqui pela Rádio ISN, obrigado pela sua companhia. Estamos através dos aplicativos da rádio, da rádio web, estamos através do YouTube, Facebook e também pelo aplicativo da rádio. Hoje, então, estaremos estudando o tema Perseverando na Fé em Cristo. E o texto áureo da nossa lição está na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 19, que nos diz o seguinte: E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. A verdade prática nos diz que a Bíblia Sagrada é o único instrumento moral e espiritual estabelecido por Deus para aferir a nossa conduta diante do Criador, diante da sociedade, da pátria e também da família. Tema maravilhoso onde nós estaremos vendo a respeito da necessidade que nós temos de perseverar na nossa fé que nós recebemos através da palavra de Deus, e teremos como base aqui a carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 10 a 17, que é a nossa leitura em classe, onde nós extrairemos aqui desse texto algumas lições a respeito desta importância de permanecer, de perseverar na verdade da palavra de Deus. Nós já vimos em programas anteriores uma série de estudos onde nós vimos que a fé cristã, a fé genuína da palavra de Deus tem sido atacada. Vimos a respeito dos ataques com relação à encarnação de Jesus, onde muitos eles rejeitam a ideia de que Deus tenha se encarnado. Estudamos a respeito de Deus como um Deus triuno, onde há 3 pessoas nessa trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Estudamos especialmente sobre Jesus, uma série de estudos sobre a pessoa de Jesus, que é um dos temas muito atacado na história, a respeito da divindade de Jesus, a respeito da igualdade de Jesus com o Pai e também sobre aspectos da experiência humana de Jesus aqui na Terra. Vimos também sobre o Espírito Santo, onde vimos religiões que atestam, que afirmam que o Espírito Santo ele é uma força e não uma pessoa, e nós estudamos, a Bíblia apresenta o Espírito Santo como uma pessoa, é a pessoa que compõe a trindade divina ao lado do Pai e do Senhor Jesus Cristo. Também vimos sobre o pecado corrompendo a natureza humana, quando Adão e Eva pecam lá no jardim. Toda a natureza humana, toda a raça humana é afetada com essa consequência do pecado, aonde a partir de então todas as inclinações do homem foram de um afastamento da vontade de Deus, e com isso há uma necessidade de salvação. E vemos que quando nega-se essa realidade de condição de pecado da humanidade,
nega-se também a necessidade de um Salvador. Consequentemente, Jesus teria morrido em vão na cruz do Calvário. Então, nós percebemos que o homem encontra-se distante de Deus em condição de pecado, precisando de salvação. E vimos também que, como muitos acham, que a salvação ela é promovida, ela é adquirida através de prática de boas obras, de ciclos de vida. Vimos numa lição também que a salvação ela não é obra humana, mas ela é uma obra operada por Deus, onde nós somos participantes desta obra quando nós reagimos através da fé, através do arrependimento, da nossa conversão e também de uma vida de fé e obediência a Jesus Cristo. Estudamos no programa anterior a respeito da igreja como que tem uma natureza organizacional, aspectos da igreja como um organismo vivo, onde ele tem o seu aspecto espiritual, pois ela é a igreja de Deus, ela é a casa de Deus, mas também tem aspectos da sua organização, onde nós sabemos que a igreja existe em igreja local, igrejas denominacionais, e ali nós aprendemos as características de uma igreja bíblica. Hoje nós estaremos vendo sobre a necessidade de permanecer firme na fé que nós temos em Cristo Jesus, que é produzida em nós a partir da palavra de Deus. Nós não devemos negociar a nossa fé, porque a fé tem como fonte primária a Escritura Sagrada, a autoridade da Bíblia, que é a palavra de Deus, que ela é um documento final a respeito da nossa conduta, dos nossos valores e que devem nortear a nossa vida. Então, é o que nós vamos ver no programa de hoje, que para uma igreja ela não se tornar uma igreja herege, ela precisará ter a Bíblia como suficiente, como a autoritativa em práticas na sua vida. Irmão Jair, um tema maravilhoso para nós encerrarmos essa série de estudos a respeito em defesa da fé cristã, falar sobre a perseverança na fé em Cristo que nós encontramos na palavra de Deus. O que nós podemos falar sobre o assunto que falaremos hoje, irmão Jair? Nós estaremos, então, coroando esse trimestre com essa lição em que a palavra de Deus ela vai ser enfatizada, em que nós devemos perseverar a nossa fé de acordo com a palavra do Senhor, de acordo com a Bíblia. E nós vamos notar que a Bíblia, durante até os primórdios, enquanto ela estava sendo escrita, como exemplo, no livro de Jeremias, em que Jeremias vai ler as profecias para o rei, e o rei não aceita e manda queimar aqueles escritos, e depois Deus fala para Jeremias reescrever. Então a Bíblia ela tem sido atacada desde sempre. A palavra de Deus tem sido atacada desde sempre pelos movimentos heréticos em torno, querendo desautorizar a Bíblia, querendo fazer com que a Bíblia não seja a expressão, a revelação de Deus para a humanidade e também nem mesmo a revelação da vontade de Deus para a humanidade. E nós vamos estudar nessa lição que a Bíblia é, sim, a regra para a nossa conduta prática e regra de fé do cristianismo. As religiões, as falsas religiões ou religiões mundiais, elas se dedicam, elas se debruçam em cima de escritos, de regras de fé deles, mas diferentes da palavra de Deus, e muitas dessas religiões, desses movimentos heréticos, eles colocam os escritos deles acima da autoridade da Bíblia e contestando, então, a palavra de Deus. E nós vemos que a autoridade da Bíblia, ela vem sim de Deus. A origem, ela é divina. A Bíblia, ela é a expressão completa da palavra. Ela é a palavra de Deus. E ela tem a superioridade das Escrituras, sendo de forma plena, sendo de forma total, inspirada e garantia. A Bíblia nos dá a garantia dela mesma, da sua de que ela é infalível, mas nós vamos falar que ela reivindica também para si a autoridade e a autoridade que a Bíblia tem, a Bíblia mesmo, ela reivindica para si mesmo, e demais escrituras de religiões mundiais, religiões heréticas, elas também querem
reivindicar para si a autoridade acima da Bíblia. Então nós vemos que ao longo dos anos, a Bíblia, a palavra do Senhor, que ela foi escrita em um período aproximado de 1.600 anos, por mais de aproximadamente 40 homens inspirados pelo Espírito Santo. Durante todo esse período, ela foi escrita e ela vem para nós, sim, como a regra absoluta de fé e de conduta, e que ela precisa ser estudada, compreendida, entendida, para nós vermos a verdadeira vontade de Deus e Deus se revelando através da palavra para toda a humanidade. Muito bem, meus irmãos, este é o programa Palavras da Verdade, estudando hoje a respeito de perseverando na fé em Cristo. Vimos aí a introdução daquilo que nós estaremos vendo no programa de hoje, onde nós vamos ver que a Bíblia, ela de fato é a autoridade máxima para a nossa vida, porque ela tem a sua origem em Deus. E o apóstolo Paulo, como nós lemos na nossa leitura em classe, no capítulo 13, versículo 10 a 17 de 2 Timóteo, ele vai escrever ao seu filho na fé, quando o apóstolo Paulo está um período antes de ser executado em Roma, como a história nos apresenta. Mas, mesmo estando perto da sua morte, ele que era experiente na caminhada, de entender a igreja de Jesus e entender a realidade que estava cercando a igreja, ele vai exortar então ao Timóteo, seu filho na fé, para que ele permanecesse firme, para que ele andasse diante das ameaças e das heresias e perseguições de forma firme e de forma que ele permanecesse naquilo que ele havia aprendido. E no capítulo 3, ele vai então descrever um cenário onde esse cenário é um cenário de moralidade difícil e também espiritual precário. E diante de todo esse cenário, é preciso que o Timóteo, o seu filho na fé, ele permanecesse firme na palavra de Deus. Paulo, então, aqui vai contrastar a realidade, no capítulo 3 de 2 Timóteo, os contrastes, contrastar entre o que é verdadeiro e o que é falso. E aí o apóstolo vai apresentar a Timóteo a necessidade de ele permanecer firme na palavra que ele havia aprendido. E, irmão Jair, no tópico 1, nós vamos estudar diante das heresias, é preciso perseverança, e nós vamos ver aqui então os falsos mestres, que o apóstolo Paulo vai apresentar na carta a Timóteo também. Vamos ver sobre a experiência apostólica, fazendo uma análise a respeito dessa porção da carta de 2 Timóteo, onde nós vamos ver que diante das heresias é preciso perseverança, porque a realidade é essa. Paulo alertou que quando ele, deixando a igreja de Éfeso, ele disse, o dia que eu sair no meio de vós, eu saindo daqui, vão surgir no meio de vós lobos vorazes, que tentarão destruir o rebanho do Senhor. Então essa é a realidade na história da igreja. Não foi no passado, está sendo no presente, será assim até a vinda, até o arrebatamento da igreja de Jesus. O que nós podemos comentar desse tópico, irmão Jair? Quando Paulo ele encerra então o seu ciclo de viagens missionárias, na terceira viagem ele está saindo de Mileto e ele chama os anciãos de Éfeso até Mileto, e ali ele vai estar discursando e realmente ele vai chamar a atenção para os falsos mestres, falsos profetas que surgiriam no meio do povo. Então, ele vai comunicar à igreja de Éfeso, ele vai estar dizendo assim, no capítulo 20 do livro de Atos, e no versículo de número 29, diz assim: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem
os discípulos após si. Então, Paulo está falando de duas atitudes aqui que vão ocorrer e a necessidade de perseverar. Ele vai estar dizendo, conforme Jesus, em vários momentos nos evangelhos, Jesus nos comunica que é necessário vigiar e orar. E Paulo vai estar dizendo no versículo de número 31, portanto, vigiai, lembrando-se de que não cessei noite e dia de explicar, de orientar, de transmitir a palavra das Sagradas Escrituras para os irmãos ali de Éfeso. Então, Paulo, ele está falando, assim como Jesus disse que no meio do povo surgiriam lobos devoradores. Lobos viriam externamente da forma aqui de heresias. E nós temos dois adversários que Paulo enfrentou ao longo da caminhada, ao longo do seu ministério apostólico. Os primeiros são os judeus convertidos ao evangelho e que, associado ao cristianismo, exigia o cumprimento da lei de Moisés. Então, eram crentes que exigiam o cumprimento da lei de Moisés quanto à circuncisão, quanto à prática das festas, quanto à prática dos sacrifícios de animais, ainda conforme a lei de Moisés. E esses judeus que a Bíblia chama de judaizantes, eles perseguem, eles vão atrás de Paulo e eles estão exigindo que todos que se convertam, inclusive os gentios, aqueles que não são de origem judaica, eles prossigam cumprindo a lei de Moisés. Outro também que é contemporâneo da época de Paulo são os judeus não convertidos. Esses sim, eles perseguiram Paulo, eles foram atrás de Paulo. Nós vemos isso na primeira viagem de Paulo, primeira viagem missionária que Paulo faz na região da Galácia. Paulo, então, na cidade de Antioquia da Síria, Antioquia da Pisídia, perdão, Paulo vai executar o seu primeiro discurso e ele vai estar falando sobre a lei de Moisés, ele vai mostrando sobre o Antigo Testamento até chegar no sacrifício de Jesus Cristo, na obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e a partir desse discurso, então, Paulo ele é expulso da sinagoga de Antioquia, ele vai para a cidade de Icônio, e ali ele chega na cidade de Icônio e os irmãos vão atrás, esses judeus vão atrás, e Paulo então é obrigado a ir para Listra, uma nova cidade, e lá Paulo ele executa uma obra, Deus agindo através de Paulo, cura um enfermo, levanta um aleijado, e isso traz uma grande perseguição para o apóstolo Paulo na sua primeira viagem missionária, em que ele é apedrejado, tirado da cidade de Icônio, de Listra, como morto. E então, após Paulo se recuperar, ele retorna para dentro da cidade de Listra para mostrar que ele está bem, que ele está vivo, e depois ele vai para a cidade de Derbe e continua pregando a palavra. Então, na Galácia, Paulo é perseguido pelos judaizantes e pelos judeus não convertidos por causa da palavra do Senhor. E esses falsos mestres, então, são os grandes adversários de Paulo nesse início, durante todo o ministério, porque lá de Antioquia da Pisídia, Paulo vai depois, ao final da terceira viagem missionária, Paulo chega a Jerusalém, e esses judeus dessa região da Galácia, eles vão até Jerusalém e lá estarão, então, movendo uma multidão para combater Paulo, a mensagem, ao ministério de Paulo nessa caminhada que está descrito lá em livro de Atos. Nós vamos ver também a experiência apostólica. Na experiência apostólica, o apóstolo Paulo ele vai elogiar a perseverança de Timóteo na fé e na doutrina, conforme Timóteo presenciou. Porque na primeira viagem missionária, Timóteo ele da origem, a cidade dele de origem, a cidade de Listra, na Galácia. E lá, possivelmente, Timóteo ele presenciou a cura do coxo, ou a cura do aleijado, em que ele levanta, e após essa cura vem a perseguição ferrenha contra o apóstolo Paulo. E Timóteo, então, ele foi uma testemunha ocular do que aconteceu com Paulo. E ele viu a resiliência
Ele viu a perseverança de Paulo em se manter em meio a um tempo tão adverso, um tempo tão difícil, e aquilo com certeza chamou a atenção de Timóteo, e isso Paulo está trazendo à memória de Timóteo aqui na sua segunda epístola, conforme já foi falado. A segunda epístola ela foi escrita nos momentos derradeiros do apóstolo Paulo, na sua segunda prisão em Roma, na prisão mamertina, em que Paulo, após esse momento, ele escreve a segunda epístola a Timóteo, e depois ele vai ser decapitado a mando do imperador Nero. Mas Paulo escreve aqui a Timóteo dizendo: tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Paulo está dizendo que Timóteo, nessa caminhada em que, a partir da segunda viagem, na primeira viagem missionária, Timóteo, então, ele tem essa experiência de ver a perseguição, ver a resiliência de Paulo, e na segunda viagem missionária, então, Paulo ele está passando pelas mesmas cidades em que, inicialmente, ele visitou, ele fundou na Galácia, e agora, então, Timóteo, ele entra e começa a fazer parte do ministério do apóstolo Paulo. Na segunda viagem, então, Timóteo, ele parte de Listra e vai para, juntamente com Paulo, vai para a cidade de Icônio, depois Antioquia e depois Troade, e chega em Filipos e até Tessalônica. Em Tessalônica, Paulo, ele deixa Timóteo e Silas lá em Tessalônica, e Paulo desce a Corinto, e até Corinto. Em Corinto, depois retorna o Timóteo e Silas, e fazem parte também do ministério ali naquela cidade. E também na cidade de Éfeso, o Timóteo também vai ajudar muito. Quando Paulo, na terceira viagem, ele sai de Éfeso, ele deixa Timóteo ali cuidando daquela igreja lá em Éfeso. Então, Paulo está mostrando que nessa caminhada, além de toda na caminhada que o apóstolo Paulo fez nas viagens missionárias, Timóteo presenciou não só a pregação da palavra, não só a pregação do evangelho, mas sim o agir de Deus e também as perseguições que Paulo sofreu, e viu a resiliência. Então, nessa caminhada, o Timóteo ele aprendeu não só de ouvir falar, mas ele viu a prática, ele viu a execução, ele viu o que Deus estava fazendo e como Paulo vivia diante das circunstâncias. Porque Paulo diz assim: o meu modo de viver, a intenção, a fé, a longanimidade, o amor, a paciência, e nas perseguições e aflições, tal quais me aconteceram em Antioquia, Icônio, Listra, e Paulo aqui não cita Derbe aqui, porque lá ele foi, talvez a cidade ali da Galácia foi o que mais recebeu melhor ele. E Paulo muito grato a Deus, ainda apesar de apedrejado, apesar das perseguições, apesar das lutas, Deus manteve ele vivo, e ele diz: o Senhor de todas elas me livrou. Então, Paulo está trazendo a Timóteo aqui a resiliência, mostrando que nessa experiência de perseguição que o apóstolo teve, a palavra de Deus ela se manteve fiel, e Deus guardou o apóstolo Paulo em todas as perseguições, e Timóteo pôde entender de uma forma prática esse aprendizado que o apóstolo Paulo está trazendo. Nós vemos o versículo 12 do capítulo 3 de 2 Timóteo, que vai dizer: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Então, Paulo aqui na sua segunda epístola a Timóteo, no versículo 12, ele vai mostrar o querer. Esse querer, ele vai além de um simples desejo, mas sim uma convicção, uma resolução, um forte propósito no coração de seguir a Jesus Cristo, sofrer pela causa de Jesus, sofrer pelo evangelho é muito mais do que um simples desejo, é sim uma forma de glorificar a Deus. E nós vemos também algumas características dos enganadores aqui Paulo escrevendo, ele vai dizer: mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados.
O termo usado aqui pelo apóstolo Paulo para enganadores ou impostores é goés, e isso significa embusteiro, charlatão, impostor, feiticeiro, encantador. E o apóstolo Paulo está aqui ensinando, se referindo aos ensinadores. Paulo está se referindo àqueles que ensinam, que transmitem mentiras, que são falsos mestres, que são falsos doutores, e Paulo então está admoestando aqui a Timóteo a permanecer, a olhar para Paulo, para seguir a doutrina de Paulo e o exemplo de Paulo que ele passou durante esse ensino prático, essa faculdade prática que Timóteo teve ao longo da segunda e da terceira viagem missionária, juntamente com o apóstolo Paulo. Muito bem, meus irmãos, você está no programa Palavras da Verdade. Se você ainda não se inscreveu no canal, não deixe de se inscrever. Se você ainda não curtiu, curta, e se não compartilhou, compartilhe, para que esta palavra, esse ensino chegue a mais pessoas que precisam também entender, refletir acerca desta importante necessidade de perseverar na fé em Cristo Jesus, nos ensinos da palavra de Deus. Então, nós queremos aqui convidar você a participar, a contribuir com este programa, compartilhando nas suas redes sociais, será uma bênção. Nós já vimos então no tópico 1 a respeito das heresias, que diante delas é preciso, então, a perseverança. E o apóstolo Paulo, ele vai instruir o seu filho na fé, Timóteo, acerca de algumas características, de algumas coisas. E quando nós vamos olhar, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele vai orientar Timóteo a tomar uma posição. O versículo 10 do capítulo 3 da segunda carta a Timóteo começa assim: tu, porém. E quando nós olhamos os versículos anteriores, nós vamos entender que ali o apóstolo Paulo havia tido algum abandono, né? Nos versículos anteriores, Paulo vai falar do abandono de alguns que acabaram deixando a fé, apartaram-se de Paulo, demonstrando ali uma falta de firmeza, um desvio dos ensinamentos da palavra de Deus. E o apóstolo Paulo está orientando ao Timóteo para que ele permanecesse firme e não fosse como os falsos ensinadores, os falsos líderes, os falsos mestres, mas ele deveria permanecer firme, porque os falsos mestres, eles são amantes de si mesmo, eles são aqueles tipos de pregadores e ensinadores que são egocêntricos, que buscam a glória pessoal, glória particular. Eles são apegados a dinheiro, motivados pela ganância do dinheiro e não pela verdade da palavra de Deus. E alguns, além de tudo isso, são opositores da verdade, porque eles rejeitam essa doutrina e, ao mesmo tempo, distorcem elas. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que Timóteo deveria ser diferente destes falsos ensinadores. Ele deveria demonstrar, através da observância dos conselhos do apóstolo Paulo, e evidenciar qualidades que ele deveria imitar. O apóstolo Paulo vai mostrar essas qualidades, elencando para ele ali no versículo de número no próprio versículo de número 10, onde ele vai dizer sobre a doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições, aflições. Paulo vai mostrar que Timóteo tinha bases das quais ele deveria seguir e ele deveria imitar. E quando nós vamos ver a respeito da experiência do apóstolo Paulo, nós vamos ver que ele viveu algumas coisas, e essas características do sofrimento, das experiências do apóstolo Paulo, vão revelar que é algo que acontece, inclusive, nos nossos dias, e precisam de que os filhos de Deus, que os cristãos desenvolvam e revelem algumas características para que se mantenham firmes.
eles devem ter firmeza na doutrina correta da palavra de Deus, devem ter um caráter que precede a pregação, onde nós vemos muitas vezes pessoas que elas pregam, mas o caráter delas não mostra a sua autenticidade da sua fé, não manifesta um exemplo de vida. Sofrimento, e também precisamos entender que seguir a verdade do Evangelho nos acarreta muitas vezes em perseguições, e o apóstolo vai falar que a perseguição é como o selo da verdadeira fé, da verdadeira obediência à palavra de Deus. Então nós vimos aqui algumas características do apóstolo Paulo tratando do comportamento de Timóteo, que deve ser um comportamento firme, aonde precisa entender que as situações em que ele está inserido no meio de homens maus, de enganadores, ele deveria se manter firme na palavra de Deus. Esta é a realidade também dos nossos dias. Nós estamos vivendo, a partir hoje da propagação da internet, muitos falsos ensinos, muitas falsas doutrinas, e nós precisamos estar firmados na genuína palavra de Deus. Muito bem, meus irmãos, continuando aqui, então, vamos ao tópico 2, falando sobre aprendendo, sendo inteirado e sabendo. Isso aqui é o que nós vamos ver a respeito do desenvolvimento dos conselhos que o apóstolo Paulo dá para o jovem Timóteo. Irmão Jair, o que nós podemos comentar nesse tema, nesse tópico, irmão Jair, sobre essas orientações do apóstolo Paulo, irmão Jair? Irmão Alex, eu vejo que é muito interessante a forma que o apóstolo Paulo ele defende o cristianismo no livro de Atos. Em vários momentos no livro de Atos, a partir do capítulo 9, o apóstolo Paulo, no capítulo 9, é registrada a conversão que o apóstolo Paulo tem no caminho de Damasco. Mas depois, em vários momentos, quando Paulo vai ser julgado pela multidão em Jerusalém, quando ele vai ser julgado perante o Sinédrio, quando ele é julgado perante Félix e perante Festo e perante o rei Agripa, no livro de Atos, em todos os momentos, Paulo vai testemunhar, defendendo o evangelho através daquilo que o evangelho fez na vida dele, que transformou Paulo de um perseguidor do evangelho a um pregador do evangelho que passa a ser perseguido. Então, a melhor forma, a forma mais abrangente de nós defendermos o cristianismo é mostrar o que o evangelho fez na nossa vida, aquilo que o evangelho operou na nossa vida, o que nós éramos no passado e o que o evangelho operou, que nós mudamos, o nosso agir, o nosso caminhar, a nossa maneira de perceber as coisas, e as pessoas também vão testemunhar disso, vão ver essa mudança que houve em nós. Por que da perseguição lá na cidade de Listra? Porque houve um mover, houve um agir contra o qual não tinha argumentos. Houve ali uma cura de um coxo, um milagre que Deus operou. No livro de Atos também, no capítulo de número 3, nós vamos ver um milagre ocorrido ali, em que Deus opera através de Pedro e através de João, em que ali na Porta Formosa, um coxo, um aleijado também se levanta e ele vai para dentro do templo testemunhando. E contra aquilo que todos viram, que aquele homem, ele permaneceu ali desde do seu nascimento, ele era aleijado, todos conheciam, e agora ele está caminhando normalmente, com as pernas normal, e glorificando a Deus. Então, a melhor defesa do evangelho, a melhor defesa do cristianismo é apresentado pelo apóstolo Paulo, e um exemplo para nós no livro de Atos, em que ele defende o que ele era, a transformação que o evangelho trouxe para a vida dele. E dessa forma, nós, além do nosso testemunho, nós podemos ainda contribuir na nossa caminhada, aprendendo a palavra de Deus, sendo cada vez mais inteirado da palavra de Deus e conhecendo a palavra do Senhor, para que nós não sejamos enganados, arrastados por falsas teologias profanas, teologias muitas vezes humanas, ou teologias de demônio, que Paulo fala também para Timóteo.
que viriam teologias e vieram conhecimentos não verdadeiros da palavra do Senhor, mas sim falsificado, adulterado, dizendo que, se fazendo como se fosse a palavra de Deus. E Paulo traz a memória de Timóteo. Ele traz a memória de Timóteo, de quem ele, esse fiel filho na fé de Paulo, de quem ele conheceu. Ele vai mostrar aqui no versículo 14, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fosse inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Paulo traz a memória de Timóteo para permanecer, perseverar, ser resiliente diante de tanta perseguição, diante de tanto engodo, de tanto engano através de heresias, de práticas que são contra a palavra do Senhor, a perseverar, a permanecer na palavra, nas sagradas letras, e sabendo de quem ele aprendeu. E Paulo traz a autoridade dele. Eu te ensinei, Timóteo. Paulo está dizendo, eu te ensinei. De quem você aprendeu? Você aprendeu de mim, na prática, no caminhar, no dia a dia, e não veio só de mim, porque tu aprendeu antes. Tu aprendeu com a tua mãe, Eunice, e com a tua avó, Lóide, conforme Paulo descreve ali na segunda epístola a Timóteo, capítulo 1, versículo de número 5. Então, Paulo traz a memória de Timóteo de quem ele aprendeu. E nós precisamos ter isso na nossa mente. Precisamos, além do nosso testemunho pessoal de transformação de vida que o Evangelho trouxe para nós precisamos ainda desenvolver o conhecimento da palavra do Senhor, estudar a palavra do Senhor, perseverar na palavra do Senhor, olhar para os escritos originais, lembrar que o Antigo Testamento ele é escrito na língua hebraica, quase que em toda a sua totalidade, algumas passagens em aramaico, e também o Novo Testamento escrito no grego. Entender, estudar as línguas originais é uma coisa importante também, para nós entendermos a palavra do Senhor em sua completude. E de quem nós temos aprendido? De quem? Por onde? Qual o canal que nós temos aprendido a palavra do Senhor? A fonte é direto nas Escrituras. Paulo ensinou Timóteo, porque lá no berço Timóteo aprendeu com sua mãe e com a sua avó. E isso mostra nas Escrituras a importância de ensinar a criança no caminho em que ela deve andar. A família é a base, a casa é a base, os pais ensinando, a escola bíblica na igreja vai acrescentar, vai ajudar, mas é em casa, como foi a avó e como fez a mãe de Timóteo. E Paulo continua incentivando, mostrando para Timóteo no versículo de número 15, em que diz assim, e que desde tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação e pela fé que há em Cristo Jesus. Paulo sempre enfatizando nos seus escritos que a salvação ela vem pela fé em Jesus Cristo. Sempre enfatizando que a fé ela é pela graça. Ela é pela graça mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez aqui Paulo enfatizando que a fé, que a salvação ela vem pela fé no Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo ele estimula, ele exorta Timóteo a permanecer firme nas sagradas letras, a aceitar aquilo que foi ensinado, aquilo que ele foi inteirado, por duas razões principais que Paulo coloca ali. Paulo sabia o que Timóteo tinha aprendido e também as sagradas letras são os escritos sagrados, ou seja, a Bíblia sagrada que ele aprendeu, juntamente com a sua vó Lóide e sua mãe Eunice. E nós, prosseguindo nesse entendimento de aprender, de ser inteirado e saber o que são as Escrituras, é necessário nós entendermos que a Bíblia ela é, sim, inspirada, totalmente inspirada por Deus, porque toda a Escritura ela é inspirada por Deus. Nós vamos ver no versículo de número 16 aqui de Timóteo, dizendo: toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, corrigir, para instruir em justiça,
nesse primeiro momento, nós vamos ver que é a inspiração da palavra do Senhor. Inspirar vem do sopro. A palavra de Deus, a palavra Deus no original grego é theos, e o sopro ou respirar é pneu. Então, é necessário mostrar que a abrangência da inspiração da palavra do Senhor é em toda a Escritura. Toda a Escritura, e conforme Pedro escreve na sua segunda epístola, ele vai dizer que os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo. E a inspiração, então, da palavra do Senhor, ela provém desse contexto, dessa palavra que é pneu, que significa respirar, soprar. Então, a inspiração bíblica das Sagradas Escrituras, nós vemos que a Bíblia ela foi produzida assim, sobre inspiração humana, conforme a palavra do Senhor está dizendo que toda a Escritura ela é inspirada por Deus e ela vem, então, de origem divina, ela é origem dos céus, origem de Deus. Seus autores, sim, são humanos, mas escreveram e falaram por inspiração verbal a palavra do Senhor, produzida pelo Espírito Santo, por inspiração verbal e plenária do Espírito Santo. Porque, como Pedro escreve na sua epístola, ele diz, porque a profecia nunca foi produzida por homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Deus soprou nos escritores sagrados e eles escreveram a palavra do Senhor. Eles foram, sim, instrumentos usados por Deus para trazer a mensagem de Deus, a revelação do Senhor e também a revelação de Deus e a revelação da sua vontade. A inspiração da Bíblia, ela é especial e única, não ocorre mais, já ocorreu. Toda a Bíblia, a revelação do Senhor, ela já foi executada, já foi completada. Não existe um outro livro mais inspirado e outro menos inspirado dentro da palavra do Senhor. A Bíblia é composta por 66 livros, sendo 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento, e não tem um livro mais inspirado, outro menos inspirado. Todos eles têm inspiração igualitária, todos têm o mesmo grau de inspiração e de autoridade e da infalível palavra do Senhor. A Bíblia, ela é assim, a nossa única regra de fé e prática, ela é inerrante, ela não contém erro, ela é completa e ela é infalível, porque a própria palavra, ela traz essa autoridade para ela. No Salmo 19, versículo 7, vai dizer, a lei do Senhor é perfeita. E em João, no capítulo 10, versículo 35, e Jesus mesmo dizendo, a Escritura não pode falhar, ela não pode ser anulada. E nós temos, então, que esses 66 livros foram escritos por 40 homens, escreveram em mais diversos lugares, 40 homens de contextos diferentes, contextos distintos, escreveram em lugares, em épocas diferentes, como Moisés, por exemplo. Moisés, em Êxodo 34, 27, vai dizer, disse mais o Senhor a Moisés, : escreve estas palavras, porque conforme o teor dessas palavras tenho feito concerto contigo e com Israel. Prosseguindo na Bíblia, demonstrando Jeremias, cerca de 800 anos depois de Moisés, ele vai escrever, veio esta palavra do Senhor a Jeremias dizendo, e aí vai dizer, toma o rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que eu tenho falado sobre Israel e sobre Judá e sobre todas as nações, desde o dia em que eu te falei a ti, desde o dia de Josias até hoje. Jeremias 36, versículo 1 e versículo 2. Ah, mas e o Novo Testamento? O Novo Testamento nós vamos ver o apóstolo João encerrando as Escrituras no capítulo do livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 5, vai dizer, Deus dizendo para João, e disse-me,
escreve porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Então nós vemos a inspiração total, plenária da palavra do Senhor. Muito bem, meus irmãos, este é o programa Palavras da Verdade. Estamos estudando sobre estas orientações do apóstolo Paulo a Timóteo, onde Paulo vai mostrar para Timóteo, lembrá-lo de que ele tinha aprendido as Sagradas Letras, e quando refere-se aqui às Sagradas Letras, nós sabemos que está se referindo às Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. E vemos que o apóstolo Paulo vai lembrar Timóteo de que ele fora instruído por pessoas que tinham idoneidade e capacidade para instruí-lo de forma correta. E aí ele vai lembrar que ele havia sido ensinado pela sua mãe, pela sua avó, e também o próprio apóstolo Paulo havia dedicado para ensiná-lo no conhecimento da palavra de Deus. Nós sabemos que quando, no versículo 14, o apóstolo Paulo ele vai lembrar Timóteo usando a expressão sabeis de quem aprendeste, está indicando ali que o Timóteo havia tido vários mestres e que todos esses tinham, de fato, uma confiança para transmitir a palavra do Senhor. Desde pequeno, Timóteo havia sido instruído, exposto às Escrituras Sagradas e preparou ele, então, para aquilo que ele estava vivendo naquele momento, que era o momento de desenvolvimento ministerial. E aí vale aqui um corte nós informarmos, lembrá-los de que os pais precisam, desde muito cedo, ensinar os seus filhos no caminho do Senhor, pois o caminho do Senhor aqui que nós estamos falando é uma orientação a partir da palavra de Deus. Os judeus, eles tinham essa prática desde cedo, conforme Deus havia orientado lá em Deuteronômio capítulo 6, de orientar os filhos, os pais orientaram os filhos acerca das Escrituras Sagradas, e nós vimos que isso fez parte da vida, da trajetória de vida de Timóteo, o que foi importante para aquele momento que ele estava vivendo. A fé autêntica, ela se transmite de geração em geração, e nós vemos que Timóteo ele foi o fruto de um compromisso espiritual, de uma família que entendia a verdade da palavra de Deus. Então nós temos aqui nesse tópico falando então sobre essa capacidade que Timóteo tem de fazer com que esse ensino chegue a outras pessoas a partir do compartilhamento. O apóstolo vai orientar ele para que ele compartilhe também, além de permanecer, compartilhe as Sagradas Escrituras. Vemos também o apóstolo Paulo mencionando a Timóteo acerca da inspiração das Escrituras Sagradas, ela que é essa doutrina que a gente contém a respeito da Bíblia Sagrada como a inspiração divina, ela é um fundamento da nossa fé. Nós temos a Bíblia como nossa regra de fé e prática, porque nós sabemos de quem veio essas orientações, de quem veio a Escritura. A Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada, ela não apenas contém a palavra de Deus, mas ela é a palavra de Deus. E quando dizemos isso, é porque tudo que foi escrito foi sob a orientação do Espírito Santo, inspirada por Deus. A própria palavra inspiração, ela significa soprada. Foi Deus quem soprou os escritores e conduziu, quando nós estudamos sobre bibliologia, como a Bíblia chegou até as nossas mãos nos nossos dias, diversas traduções, as línguas e toda a parte histórica da Bíblia Sagrada, nós percebemos que não é possível que um livro pudesse chegar e viver o que viveu na trajetória desse livro sagrado sem que Deus estivesse por trás conduzindo todas as coisas. Então, além disso, nós podemos atestar que a Bíblia Sagrada ela é infalível, a divina, inspirada palavra de Deus, pelos efeitos que ela produz. Porque a palavra de Deus, ela não apenas informa o homem a respeito do seu pecado, acerca da sua perdição, mas a palavra de Deus, ela também transforma, ela muda o cenário da vida do homem, ela tem um poder transformador
que não se encontra em qualquer livro, em qualquer biblioteca do mundo, mas a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela tem esse poder. Então, nós precisamos entender que toda a Escritura, ela é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para corrigir e para redarguir, conforme essa orientação, essa instrução do apóstolo Paulo a Timóteo. Irmão Jair, estamos chegando no tópico 3º, onde nós vamos falar sobre tendo as Escrituras como o fundamento. E nós vamos ver aqui que também tem a questão do aspecto da autoridade apostólica e abrangência e a Bíblia como manual de Deus. O que nós podemos comentar nesse tópico, irmão Jair? É interessante, nós vemos que as Escrituras, elas são o fundamento. E nós vemos Jesus Cristo falando em Mateus capítulo 16, dizendo que ele é o fundamento da igreja. E o Novo Testamento, ele traz a autoridade apostólica, que nós vamos ver no capítulo 2 do livro de Atos, em que os apóstolos perseveravam. Os crentes ali convertidos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E os apóstolos, eles tinham como fundamento Jesus Cristo. Então, os apóstolos transmitiram no Novo Testamento, tanto os escritores dos evangelhos como os escritores das epístolas, eles transmitiram a doutrina de Jesus Cristo. Então, a autoridade apostólica, ela vem em cima dos escritos que eles estão transmitindo a palavra de Jesus Cristo. E nós vemos todos os livros da Bíblia, eles têm o mesmo grau de inspiração e também a mesma autoridade que tanto os do Antigo Testamento quanto os do Novo Testamento. E com isso nós vemos, então, a abrangência da Bíblia, que é os 66 livros de toda a Bíblia, 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. E a Bíblia mesmo, ela coloca essa autoridade de Deus nela, porque ela vai revelar o poder de uma forma clara e inconfundível. A Bíblia mesmo chama ela mesmo de palavra, chama ela, usando de uma metáfora, chamando de espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e com o objetivo de destruir fortalezas de Satanás. E também a Bíblia também mostra que a palavra de Deus, ela pode penetrar no mais íntimo do ser humano, como está em Hebreus capítulo 4, versículo 12. E o próprio Senhor Jesus Cristo, ele mostra esse poder da palavra de Deus, da palavra, das Escrituras, mostrando ali a autoridade que a palavra tem sobre todos os aspectos, inclusive sobre Satanás, sobre o mal, em que Jesus Cristo ele se utiliza da palavra do Senhor. Ele diz, está escrito, quando Satanás ele vem ali tentar Jesus no deserto, como está descrito lá em Mateus capítulo 4, versículo 4, que Jesus cita a lei de Moisés no livro de Deuteronômio, que ele diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E também ele cita também, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então nós vemos que a autoridade da Bíblia, as Escrituras, elas são um fundamento porque elas têm autoridade apostólica e os escritos dos apóstolos, eles são baseados na doutrina de Jesus Cristo. Nós vimos a extensão desse fundamento das Escrituras, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, essa abrangência é total, ela é plena em todos os 66 livros. E nós temos a Bíblia, assim, como um manual de Deus, porque Paulo, escrevendo aqui a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16 e 17, ele cita, ele escrevendo para Timóteo, ele diz, toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Como manual de Deus, ela é valiosa para esses propósitos
de doutrinação, de utilização da igreja, de utilização pelos pastores, conforme aqui Timóteo foi instruído por Paulo, para ensinar, para nós aprendermos da palavra do Senhor, para nós entendermos a mensagem, quem é Deus, como Deus se revela nas Escrituras, quem é Jesus Cristo, qual a obra que Jesus Cristo realizou, quem é o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, qual a função que cada um desempenha, esse único Deus manifesto aqui em 3 pessoas distintas na palavra do Senhor. Então ela é apta para ensinar, ela é apta para redarguir. O que é redarguir? É a gente argumentar, a gente fazer a réplica sobre aquilo que estão dizendo, muitas vezes de forma errada, a palavra do Senhor, e como aqui a nossa lição é defender a fé, a defesa da fé cristã, nós mostrarmos a esperança, a razão da esperança que há em nós quando nós vamos sendo perguntado, nós vamos responder de uma forma que vai com mansidão, com amor. Ela também, a Bíblia aqui, ela é apta, proveitosa para corrigir. Quem não precisa, em um determinado momento da sua caminhada, corrigir o rumo, porque a salvação, ela nos coloca para nós irmos em direção a Jesus Cristo, e muitas vezes a gente pode estar errando a rota, e nós precisamos corrigir essa rota e voltar para dentro da palavra do Senhor, o que a palavra está dizendo para nós, e também ela é apta para instruir em justiça, o que é certo perante os olhos de Deus, e para equipar qualquer pessoa, seja ela que leia a Escritura, que ela venha fazer a obra do Senhor, ela é útil para instruir em justiça para toda a boa obra. E a palavra nos mostra que nós estaríamos à deriva se nós não tivéssemos essa direção, sem a palavra do Senhor, que ela nos dá essa direção. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o mundo, e ela nos conduz a essa luz, que é a luz que vem de Jesus. Muito bem, meus irmãos, este é o programa Palavras da Verdade. Estudamos então esse tópico terceiro sobre tendo as Escrituras como fundamento. E aí nós vimos a autoridade apostólica, aonde nós observamos que a Escritura reafirma que a base para a nossa vida é a palavra de Deus. A Bíblia, ela é a autoridade, e essa autoridade já está na inspiração e também na revelação que ela tem através da história. Vimos que as expressões aqui traduzidas pelo nosso irmão Jair a respeito da abrangência da Escritura, ou seja, ela ensina, ela redargue, ela corrige, ela instrui, tudo isso é para que não apenas ensine a doutrina, mas também para moldar o caráter, moldar a conduta do cristão. Esse é o objetivo da Escritura Sagrada. Então, a Escritura tem como objetivo capacitar o cristão para toda a boa obra, ou seja, que ele esteja perfeitamente capacitado, equipado para desempenhar o papel que o Senhor deseja para ele. A Bíblia, ela não é um livro comum, ela é um manual divino para a vida cristã, suficiente para guiar a igreja até a volta de Cristo Jesus. Com relação a isso, nós devemos fazer o quê? Perseverar na fé que nós temos em Cristo Jesus. Isso compreende rejeitar as heresias e seguir o exemplo apostólico de sujeição à palavra de Deus e refutação e resistência contra os falsos ensinos. Firmarmos-nos no ensino correto e ter as Escrituras como um fundamento inegociável da nossa fé. Irmão Jair, chegamos ao final deste programa. O que nós podemos concluir sobre o tema que tratamos hoje, irmão Jair? Nós podemos dizer que a mensagem da Bíblia, ela é clara, ela é objetiva, ela é entendível a todos os níveis sociais e de estudo de pessoas. A Bíblia também, ela é completa e ela demonstra o amor de Deus, e o objetivo da Bíblia é persuadir pelo Espírito Santo para que todos venham a aceitar a redenção em Cristo Jesus, ou seja, a salvação. E como nós interpretamos a Bíblia de uma forma clara, obedecendo às regras gramaticais, observando o contexto histórico e também o contexto literário de cada livro.
ela é extremamente necessária para nós termos conhecimento de Deus e termos um relacionamento amoroso e indispensável com o Pai Celeste. E nós vemos que a Bíblia, além de ela nos proporcionar um crescimento espiritual, ela é íntegra e ela é pura. Ela mostra aqui em Provérbios capítulo 30, versos 5 e 6, vai dizer: toda a palavra de Deus é pura. Ela é escudo para os que confiam nela. Não acrescentes as palavras para que não te repreenda e não seja achado mentiroso. E nós vemos o encerramento de todos os 66 livros da Bíblia, nós vemos a homologação do Senhor Jesus Cristo aos livros da Bíblia. A chancela de Jesus ao livro da Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 22, versículo de número 18 e 19, que Jesus diz assim: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final do programa Palavras da Verdade de hoje. Vamos então fazer uma oração neste momento e apresentar ao Senhor a nossa vida e pedir a Deus que nos conceda graça, nos conceda força para que nós possamos guardar a sua palavra, obedecer ela e também sermos proclamadores da verdade. Quando nós aceitamos a Cristo, nós precisamos ter um compromisso de anunciar a palavra de Deus. Então que você tenha firmeza na fé, na presença do Senhor, sendo fiel à Escritura Sagrada, não sendo movido por falsos ensinos, por ventos de doutrina, por mirabolismos evangélicos que acontecem nos dias atuais, mas que você seja movido pela palavra de Deus, ela que seja a sua orientação na sua vida, no seu dia a dia, na sua família, nos seus negócios, em tudo a palavra de Deus seja moderadora na sua vida e você tenha certeza de que você vai viver uma vida abençoada, pois é isso que a palavra do Senhor produz nas nossas vidas. Oremos, querido Deus e Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por este momento, Senhor, onde nós estivemos aqui estudando a Tua palavra, Senhor, encerrando essa série de ensinos, onde nós vimos, Senhor Deus, sobre os grandes ataques, ó Deus, do inimigo, ó Deus, contra as verdades da Tua palavra, Senhor. Mas vimos no programa de hoje que a Tua palavra é uma fonte, Senhor Jesus, de firmeza, Senhor, de firmeza, Senhor, e proteção contra todos esses falsos ensinos, Senhor, porque a Tua palavra, ela é a verdade, Senhor. A Tua palavra é a bússola direcionadora para a vida do homem, mas ela também, Senhor, ela é uma proteção contra todos os ataques do inferno, Senhor. Queremos, ó Deus, pedir sobre os nossos amigos ouvintes que nos acompanham, que a Tua bênção esteja sobre eles, que dentro deste lar, que dentro desta família, Senhor, a Tua palavra tenha, Senhor, espaço para encontrar, Senhor Jesus, a capacidade de atuar e produzir os efeitos que a Tua palavra produz. Transformação, paz, Deus querido, direcionamento, Senhor, para os filhos, para o marido, para a mulher, para a família em geral, Senhor. Deus, que os homens deem ouvido à Tua voz, Senhor, e obedeçam a Tua palavra, leiam ela com dedicação, com zelo, Senhor, para se firmar nela a cada dia. Obrigado pela vida do irmão Jair, que aqui esteve, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nos nossos dias. Obrigado, Senhor. Cura os enfermos, liberta os oprimidos, ó Pai. Dá paz a este coração que está aflito. Senhor Jesus, arranca essa ansiedade, essa depressão, colocando a paz, Senhor, que somente o Senhor pode dar. Deus, obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, chegamos ao final do programa. Irmão Jair, suas considerações finais, tendo em vista que encerramos hoje a série de estudos baseado no tema Em Defesa da Fé Cristã, irmão Jair. Creio que foi muito valoroso, muito proveitoso nós termos desenvolvido esse trabalho, esse estudo, e queremos que nós sejamos mais
positivos na hora de nós apresentarmos nosso testemunho, na hora de nós termos que argumentar com as pessoas, dizer aquilo que a palavra de Deus fala, aquilo que é a vontade de Deus, sendo sempre amoroso, sempre respeitoso para com as demais pessoas, porque nós queremos que todos venham ao conhecimento da verdade, que nenhum se perca, e que Deus venha abençoar a tua vida, a tua família, a tua casa, e até uma próxima oportunidade, querendo Deus. Muito bem, meus irmãos, próximo programa nós estaremos aqui com o tema de uma nova série, que é o tema E o Verbo se fez carne. Nós vamos ver Jesus sob o olhar do apóstolo do amor, o apóstolo João. Um estudo de diversos capítulos e textos do Evangelho de João. Nos acompanhe nas redes sociais, acompanhe no Instagram, acompanhe no Facebook, acompanhe também no YouTube, e temos certeza que aprenderemos juntos a palavra do Senhor. Deus abençoe você, sua casa e sua família. Deus abençoe em nome de Jesus.